Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para nossa aula focada aí para você que vai fazer delegado de polícia, Polícia Civil da Bahia. Meu nome é Lorena Campos, eu sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do DF, professora de processo penal e legislação especial aqui no GRAM. E nós hoje vamos ter um encontro para conversar um pouco e mostrar aí como que você pode, ao longo desse tempo, estudar o direito processual penal. O nosso foco vai ser o processo penal, tá? Com tudo que nós temos aí de importantes, aquilo que é mais cobrado pelas bancas examinadoras. Estamos ainda, né, no pré-edital, não temos aí uma confirmação da banca examinadora, mas de qualquer forma nós vamos trazer os temas mais cobrados nas provas de delegado de polícia, vamos conversar sobre alguns tópicos dentro aí do direito processual penal, falar sobre o seu estudo, dar dicas de estudo, resolver questões para te mostrar ali alguns dos principais dispositivos legais, falar sobre atualização legislativa, falar sobre atualização jurisprudencial, tudo aquilo que pode, então, vir a ser cobrado na sua prova, mesmo nós estamos aqui no pré-edital, né, mas pode vir lá na sua prova, lá na frente, e como, então, você precisa se preparar para conseguir responder as questões de direito processual penal. Beleza? Nós vamos então aqui trabalhar, tá, o conteúdo que você vai estudar, mas eu aproveito a oportunidade, já que nós temos aqui 50 minutinhos, para, junto ao material, trazer questões para a gente resolver, né? Para eu te mostrar, olha, tá vendo como que é cobrado, com uma banca que pode vir aí no nosso concurso, tá vendo quais são os artigos mais cobrados? E todas questões aí muito atualizadas, questões recentes, que acabaram de ser cobradas aqui nos concursos, exatamente para a gente ver o que pode surgir, quais são as apostas aí que podem vir na nossa prova, tá bom? Então vamos para os nossos slides? Vamos lá, pessoal, olha só. Coloquei aqui, né, nós estamos num concurso específico para delegado Polícia Civil Bahia, então essa aula foi preparada de forma específica, pensando em você que está se preparando para esse concurso. Ainda esta aula está no momento pré-edital, não temos edital ainda, tá, pessoal? Temos aí, né, um concurso anterior, que foi uma banca IBFC, que foi o concurso que fez a prova anterior de delegado da Polícia Civil da Bahia, né? Então, foge um pouco dessas bancas que têm aparecido agora, em concurso que nós tivemos em 2025 e teremos aí em 2026, como a banca FGV, né, que tem vindo muito para carreiras policiais, a banca Sebrasp, que fez aí algumas provas também de delegado de polícia, né? Mas temos aí apostas de bancas parecidas com o IBFC, então uma VUNESP da vida podendo surgir aí no seu concurso, mas não temos ainda a confirmação da banca, tá? Então não vou me comprometer aqui nesse sentido, mas vamos conversar sobre, então, uma banca mais letra da lei, uma banca que muitas vezes tem uma cobrança se preocupando mais em não trazer aquela situação hipotética, como é o caso, por exemplo, de uma FGV, mas que tem uma cobrança mais direta, uma cobrança mais direta ao ponto. Nas alternativas coloca uma cobrança mais direta ao ponto, às vezes com uma cobrança mais da letra da lei, copiando e colando um dispositivo legal importante, trocando uma palavra, trocando ali uma exceção, né, fazendo mais esse estilo de pegadinha do que aquilo que a gente observa, por exemplo, nas questões da FGV. Tá? Então a gente vai conversar mais nesse estilo, fazer questões mais nesse estilo. Beleza? Voltando para os nossos slides, o que nós temos aí de temas importantes, temas quentes em direito processual penal, né, pessoal? O que a gente tem que pensar aqui? Na suposta banca que nós teremos e no concurso que nós estamos, delegado de polícia, né? Então, existem alguns temas de grande relevância, você sabe disso, porque faz parte da atuação principal do delegado de polícia. Então, temas como inquérito policial, prisão, medidas cautelares, diversas da prisão, liberdade provisória, é tema também que cai bastante. O tema de meios de prova, né, sobretudo os meios específicos de prova, busca e apreensão, interceptação telefônica, captação ambiental, também são temas que caem bastante.
tá? Então, esses 3 primeiros temas são aqueles principais do direito processual penal para uma prova de delegado da polícia, pensando aí nos últimos editais e pensando aí na nossa suposta banca. No entanto, temas como ação penal, jurisdição e competência e recursos são temas que vêm caindo muito nas últimas provas, né? Então, mesmo que a gente pense assim, professora, mas a ação penal não tem muita relação com a atividade do delegado de polícia. Tudo bem, mas se você observar as últimas provas de delegado de polícia, aí bota as provas agora do ano de 2025, né? Estou gravando essa aula em 2025, finalzinho de 2025, as provas agora de 2025, né? O que é que nós temos aí? Temos provas de delegado cobrando ação penal. Qual é a espécie da ação penal naquele determinado crime? E aí faz uma questão sobre aquilo. É a ação penal pública, é a ação penal privada? Coloca lá na alternativa cobrando sobre o Instituto da Decadência, sobre o Instituto da Perempção, sobre o Instituto da Renúncia, do Perdão, a retratação da representação na ação penal pública. Não são temas afetos à atividade do delegado de polícia, mas são temas que caíram bastante nas provas de 2025. Talvez um dos temas mais cobrados, junto com prisão, um dos temas mais cobrados do ano de 2025. Então, gente, assim, a gente tem que estar preparado, esse tema vai estar no edital, o edital para delegado de polícia é um edital super completo, cai tudo de direito processual penal, cai ali todas as legislações penais e processuais penais importantes também, então a gente tem que se preparar dentro desse tema. Jurisdição e competência também é um tema que cai bastante por conta da carga jurisprudencial, né, pessoal? Então aparece muito nas provas de concurso público, uma cobrança não da letra da lei, porque a gente tem poucos artigos sobre competência no Código de Processo Penal, se a gente comparar com outras temáticas do direito processual penal. Então, cobra-se ali uma competência territorial, conexão, continência, que são temas que estão expressos no Código de Processo Penal, mas geralmente também se cobra muito entendimento jurisprudencial, né? Súmulas importantes sobre competência, entendimentos relevantes do STJ e do STF a respeito de competência. Então é um tema que também surge bastante pela complexidade e quantidade de julgados que nós temos para revisar e estudar na matéria de competência. E recurso, a gente também segue um pouco a lógica da parte de ação penal. Recurso não é um tema que o delegado lida, né? Ok, por isso que eu deixei ele por último aqui. No entanto, tem surgido questões da parte recursal, os recursos cabíveis, os efeitos dos recursos, mas você deixa ele ali por último, tá? Não é um tema que a gente vai, aqui dentro dessa aula, se importar muito. Os 5 anteriores são mais importantes, né? Eu trouxe esses 3 últimos, ação penal, competência e recurso, como se fosse temas aí que podem te surpreender na sua prova, né? Que podem aparecer e às vezes você não se importou muito com esses temas, ele aparece na sua prova e você erra a questão e acaba ali perdendo questões importantes, pontuação importante, acaba não tendo ali a sua discursiva da segunda fase corrigida, né? Ou não avançando nas fases do concurso, porque errou uma questãozinha ali de um tema que você não imaginava que iria cair. Então, por isso que a gente coloca aqui, tá bom? Voltando para o nosso slide, então. Ou seja, inquérito policial, prisão, medidas cautelares diversas e liberdade provisória, provas, ação penal, jurisdição e competência e recursos. Nós estamos em um momento, né? Estou dando essa aula em dezembro de 2025, nós estamos em um momento do direito processual penal que a gente teve muitas atualizações legislativas. E esse ponto vai pegar na sua prova, tá? O que está acontecendo? Quando seu edital sair, a gente já tem a vigência dessas leis que eu vou mencionar 2 aqui, mas claro que existem outras ao longo do ano de 2025, mas eu vou mencionar como se fossem aí as últimas, né, as que estão, que foram sancionadas e estão em vigência agora, a partir de dezembro de 2025. Seu edital ainda não saiu, então quando ele sair, essas leis
farão parte da cobrança do seu edital. Serão temas que a gente não tem uma referência ainda em questões anteriores de concurso, porque passarão a ser cobradas agora, e o seu edital vai ser ali um dos primeiros que estarão nessa leva de cobrança dessas questões a respeito dessas leis. Então, a tendência, obviamente, é que seja uma cobrança bem letra da lei, né, bem letra da lei, porque vai ser mais difícil fazer ali uma situação hipotética, ficar com medo de ter uma questão anulada, porque não teve uma interpretação correta a respeito do dispositivo. As supostas bancas que vêm aí no nosso concurso são bancas mais de cobrança classicamente, tradicionalmente letra da lei, então a gente vai se importar muito com aquilo que realmente foi alterado no Código de Processo Penal ou incluído no Código de Processo Penal a respeito dessas leis. Quais são essas leis aqui que a professora está se referindo? Nós vamos anotar lá na parte de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Você sabe que agora em dezembro nós temos duas leis importantes, a Lei 15.272 de 2025 e também a Lei número 15.280 de 2025. Tá bom? A Lei 15.272 alterou vários dispositivos, principalmente sobre prisão, né, o 310, que é um artigo sobre audiência de custódia, outras disposições posteriores que falam sobre prisão preventiva, no capítulo de prisão preventiva, medidas cautelares, né, então teve ali alterações e inclusões importantíssimas dentro do Código de Processo Penal. Já a Lei 15.280, ela não alterou somente o Código de Processo Penal, a parte mais relevante dela, na verdade, trata-se do direito penal, que é uma tendência muito grande cair para vocês, a aplicação da lei no tempo, e vir aí essas alterações. Com certeza o professor ou professora de direito penal está trabalhando isso com vocês, ou vai trabalhar isso com vocês na aula, porque foram aquelas alterações substanciais no crime de estupro de vulnerável, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual. Então nós tivemos alterações dos tipos penais no Código Penal, trabalhando com a aplicação da lei penal no tempo. E aqui dentro do direito processual penal, nós tivemos inclusões de previsões de medidas protetivas de urgência no capítulo, no título de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Então tivemos inclusões de capítulos nesse título, inclusões das previsões de medida protetiva dentro do Código de Processo Penal, que classicamente a gente trabalhava medida protetiva na Maria da Penha, na Lei Henri Borel, mas agora nós temos, para além das medidas cautelares diversas da prisão do 319 e do 320, nós temos as medidas protetivas de urgência dentro de capítulos no Código de Processo Penal. Então isso daqui é claro que vai estar na sua prova, tá? Então olha só, a Lei 15.272 e a Lei 15.280 de 2025. Porque a gente pode estar falando aqui, você está se preparando para a Polícia Civil da Bahia. Às vezes você já está nessa trajetória do concurso para carreiras policiais ou delegado de polícia há algum tempo. Então, classicamente, o estudo ali da prisão em flagrante, da audiência de custódia, da prisão temporária, da prisão preventiva, da prisão domiciliar, das medidas cautelares diversas da prisão, da fiança, que às vezes é muito cobrada também pelas bancas examinadoras, você já tem esse estudo, porque só por você estar estudando para carreiras policiais há algum tempo, há alguns meses, ou pensando em estudar para essa carreira, você já sabe que esse tema é muito importante. Mas o que vai também fazer diferença, além de você consolidar esse conteúdo sobre prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, é você estar atualizado, né? Então, nesse ponto aqui, nós temos essas duas leis de relevância enorme para o direito processual penal, atualizações recentíssimas, atualizações que poderão ser cobradas na sua prova, porque o seu edital vai ser posterior à vigência dessas leis. Então, isso vai aparecer em alguma alternativa, em alguma questão da sua prova, ele vai testar, o examinador vai testar se você está atualizado no direito processual penal, sobretudo em um tema tão importante, que é um tema que o delegado de polícia lida na prática, né? O delegado de polícia representa pela prisão preventiva, o delegado de polícia lavra auto de prisão em flagrante, o delegado de polícia
produz o expediente do requerimento da medida protetiva de urgência para enviar para o magistrado decidir em sede de plantão ou em sede de expediente. É o delegado que está ali à frente, num primeiro momento, fazendo um controle de legalidade, fazendo os esclarecimentos, lavrando os documentos para que isso chegue ao Poder Judiciário. Então, sem dúvidas, isso daqui é de extrema importância e vai ser cobrado na sua prova. Então, se preocupe, né? Essa daqui não é uma aula necessariamente teórica, é uma aula de direção para você estudar e ver aí como que você está no direito processual penal, mas com certeza na plataforma do GRAM, aqui no YouTube do GRAM, a gente tem aulas de atualização, os professores de direito processual penal, não estou falando só de mim, mas todos os demais professores que a gente tem aqui no GRAM, que trabalham a parte de direito processual penal, devem estar atualizando os materiais em PDF, estão atualizando as matrizes teóricas para trabalhar essas leis, estão fazendo aulas específicas de atualização sobre essas leis. Então você tem que pegar e tem que se atualizar o quanto antes, né, ver se tem questões inéditas sobre isso, tentar se testar sobre isso, manter uma constante revisão sobre isso, para quando chegar na prova você tá muito bem com essas atualizações, beleza? Voltando lá para o nosso primeiro, então, mencionamos aqui exemplos de atualizações legislativas muito importantes para a sua prova, e um último ponto, claro, é sempre a leitura da lei seca e a jurisprudência, né? O que nós temos sempre de importante dentro dos julgados? A gente tem os informativos, que são cobrados nas provas, sobretudo de carreiras com nível alto, como é de delegado de polícia. Temos aí também as teses firmadas em repercussão geral, lá no STF, ou em sede de tema repetitivo pelo STJ, e temos, claro, as súmulas, que você também precisa estar ligado. Às vezes, gente, no concurso, é cobrado uma súmula antiga, ou não, ele vem com uma súmula recente, ele vem com uma tese que acabou de ser firmada em sede de repercussão geral pelo STF, ele vem com um informativo que acabou de sair agora, em 2025, então a jurisprudência, né, você tem os materiais também, você tem os seus canais aí, às vezes um site, às vezes uma plataforma, um tópico dentro do GRAM, uma aula semanal que você tem sobre informativos de jurisprudência, mas você tem que se manter atualizado, né? Então a gente trabalha por todos esses cunhos, você manter a sua revisão, você tá ali sempre fazendo a leitura da lei seca, sobretudo pela banca que nós podemos ter, uma cobrança mais letra da lei, mais direta ao ponto ali na lei, sempre o estudo atualizado da lei, né? Então não adianta você estar agora com um vadimeco antigo, ou se você está com o seu vadimeco antigo, você vai imprimir ali as novas leis que nós mencionamos, as novas atualizações, ou então vai sempre consultar na internet, né, no site do Planalto, essas atualizações para você colocar no seu caderno, no seu material. Então sempre fazendo a leitura da lei seca, só que a lei atualizada, sempre ali se mantendo atualizado com a jurisprudência e as atualizações legislativas, como nós mencionamos. Agora, né, chegamos aí mais ou menos na metade da nossa aula, nós vamos conversar sobre cada um desses tópicos, o que geralmente é muito cobrado, vamos resolver umas questõezinhas para a gente dar mais didática aqui ao nosso encontro, e aí a gente vai passando por esses temas que eu mencionei, tá bom? Primeiro tema, então, é o de inquérito policial, né, pessoal? Aqui na parte de inquérito policial, lembra de fazer a leitura do nosso artigo 4º até o 23 do Código de Processo Penal, correto? Aqui a gente não tem uma carga muito grande de jurisprudência na parte de inquérito policial, não. Pelo contrário, geralmente as cobranças são bem da letra da lei. A instauração do inquérito, aquela diferença do artigo 13A para o artigo 13B, os prazos de conclusão do inquérito, o arquivamento do inquérito, quem que pode arquivar, as características do inquérito policial, né? Então, isso está tudo na lei, né? Isso está tudo nos dispositivos legais. Geralmente é essa a cobrança. A gente pode ter um ou outro julgado importante dessa parte, a gente tem, claro, a súmula vinculante 14,
né, que fala do acesso do advogado aos autos do inquérito policial naquilo que já está documentado. A gente tem aquela jurisprudência clássica de que denúncia anônima por si só não pode determinar a instauração de inquérito, tem que fazer a verificação da procedência das informações. Então, assim, a gente tem alguns julgados, só que são julgados ali bem tradicionais, que muitas vezes aparecem na prova. Geralmente, a cobrança sobre inquérito policial é bem em cima dos nossos dispositivos legais mesmo. Então, vamos fazer algumas anotações aqui daquilo que a gente observa que é muito cobrado nas provas de concurso público, tá bom? Então, olha só, dentro de inquérito policial, vamos fazer aqui algumas anotações. Temos a parte de instauração do inquérito policial. O artigo 5º do Código de Processo Penal é muito cobrado, né? Quando fala lá, olha, a regra é que o inquérito pode ser instaurado de ofício, porque a regra é a ação penal pública incondicionada. Lembra aquelas exceções do parágrafo? Quando é ação penal privada, tem que ter o requerimento da vítima, né, para instaurar. Quando é ação penal pública condicionada à representação, tem que ter a representação do delegado, né? Também fala lá no artigo 5º, o recurso para o chefe de polícia quando o delegado indefere a instauração do inquérito policial, qualquer do povo comunicando para o delegado a ocorrência de um crime de ação penal pública. Então, a gente tem previsões no artigo 5º, sobretudo os parágrafos. Parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º, que são muito cobrados na prova. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente, tá bom? Outra anotação aqui. Como nós estamos numa prova de delegado, a gente tem, claro, as atribuições do delegado ao longo da investigação e tudo mais. Então, a gente tem, por exemplo, o artigo 6º, o artigo 13, né? Temos outros artigos mais para frente que fala de atividades do delegado de polícia ao longo do inquérito policial. Então, por exemplo, o artigo 6º, ele fala expressamente que quando o delegado, logo que ele toma conhecimento da prática de uma infração penal, ele pode tomar ali algumas providências. Vai se dirigir ao local, vai preservar o local, vai chamar o perito, vai apreender os objetos, vai ouvir a vítima, as testemunhas, vai fazer o interrogatório do investigado, vai fazer a cariação, reconhecimento pessoal, vai esclarecer a vida pregressa dele. Tudo ali consta no artigo 6º, né? E o artigo 13 complementa, vai cumprir mandado de prisão, pode representar pela prisão preventiva, pode representar pela prisão temporária, quando está lá na lei 7960 da prisão temporária. Então, como é uma prova de delegado, claro que você tem que saber tudo que está dentro ali das possibilidades de atuação do delegado. Ele tem legitimidade para o quê? O que que ele faz? Como que ele conduz? Tudo que consta ali ao longo dessa fase que ele está presidindo, o que que ele pode fazer ao longo dessa fase, né? O que que ele pode requisitar, o que que ele pode... Tudo isso você tem que saber, tá bom? O que mais que nós temos que saber? As características do inquérito policial, né? Então, quando a gente pensa aí, o inquérito é inquisitivo, o inquérito é sigiloso, o inquérito é dispensável, o inquérito é indisponível, o inquérito é discricionário, é uma peça informativa, uma peça preparatória, um procedimento administrativo, tudo aquilo que consta dentro de um conceito do inquérito policial e as características, né, que repercutem no inquérito policial, você tem que saber também, tá? Avançando, uma coisa muito cobrada ultimamente nas provas de concurso é aquela diferença entre a providência do artigo 13A para a providência do artigo 13B. Estão lembrados? No artigo 13A, nós temos alguns tipos penais mencionados no 13A. Então, o delegado está investigando, ele soube da ocorrência desses tipos penais, desses crimes, e ele pode requisitar diretamente, seja ao órgão público ou a uma empresa privada, os dados cadastrais das vítimas e dos suspeitos. Então, é mais um dispositivo que fala sobre a atribuição do delegado, o que ele pode fazer quando ele tem a notícia de determinados crimes, que são do 13A. Já no 13B, lembrando, né, a gente tem a questão da localização. Então, existe uma necessidade de quebrar o sigilo telefônico
Então, o delegado precisa representar ao juiz para que o juiz determine a providência do artigo 13b, então necessita de uma autorização judicial. Só que vai além disso, né? Tanto no 13A, se você abrir aí, a gente tem alguns prazos mencionados. Então, por exemplo, no 13A tem um prazo lá de 24 horas para atender a requisição. No 13B, a gente tem prazo de 12 horas, prazo de 72 horas para algumas coisinhas que estão faladas lá nos parágrafos. Ou seja, quando nós temos uma banca muito letra da lei, quando a gente tem uma banca que quer fazer um tipo de pegadinha na prova, ela vai cobrar o 13A e o 13B, isso foi muito cobrado, como eu falei, mas ela vai nas alternativas brincar com você, com esses prazos que constam lá, para tentar dificultar a sua vida e você errar a questão, tá bom? Outro ponto aqui muito importante. Arquivamento do inquérito policial. Então, cuidado com o artigo 17 e o artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 17 é aquele que fala que o delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito, né, porque ele é indisponível. E o artigo 28, aí sim tem uma relevância maior. No segundo semestre de 2023, o STF julgou a constitucionalidade do artigo 28, então nós estamos aplicando o artigo 28 com as interpretações dadas pelo STF. Então, quem promove o arquivamento é o Ministério Público, ele precisa comunicar a vítima, a autoridade policial, o investigado, precisa remeter os autos ao juiz, porque o juiz vai fazer esse controle, não para concordar ou discordar, mas para ver se aquela manifestação do Ministério Público não é totalmente arbitrária. E lembra que agora no parágrafo 1º, a vítima tem voz, né? A vítima, se ela discordar da promoção de arquivamento, ela pode requerer a remessa dos autos para o órgão de revisão do Ministério Público, e isso não existia na previsão anterior do artigo 28. Então tem sido isso muito cobrado também nas provas de concurso público, tá bom? Então olha o que nós vimos aqui sobre inquérito policial, ó. Instauração do inquérito, atribuições do delegado de polícia, características do inquérito policial, a diferença do 13A para o 13B, o arquivamento do inquérito policial. Claro que existem outras temáticas, né? A gente não falou de todos os dispositivos. Tem dispositivo que fala sobre prazo de conclusão do inquérito, tem dispositivo que fala sobre a reconstituição do crime. Então tem outras previsões. Por isso também, para além de você saber os temas que mais caem, você fazer a leitura do artigo 4º até o artigo 23, porque se for cobrado uma outra coisinha, vai estar lá na sua memória e você vai conseguir responder, tá bom? Sobre inquérito, então, vamos tentar resolver aqui uma questão apenas, tá, gente? Ó, rapidamente, uma questão mais letra da lei, pra gente ver aí como que foi cobrado numa prova recente, analista. Analista é um edital que cai tudo de processo penal também, tá, gente? Então, analista do Ministério Público, banca VUNESP, questão de 2025, apenas representativa aqui, né? A gente não tem a banca confirmada, mais uma vez, né? Não tenho a banca de vocês confirmada, mas pra gente fazer uma questão aqui demonstrativa. Então, no que tange ao regramento estabelecido pelo Código de Processo Penal, sobre o inquérito policial, pode-se afirmar o quê? Letra A. Logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial deverá proceder à instauração do inquérito, independente da modalidade de ação penal cabível para a imputação? Errado, né, gente? Não é independente. A gente conversou sobre o artigo 5º, e aí você vai olhar o parágrafo 4º e parágrafo 5º. Então, logo que tiver conhecimento da notícia do crime, se for de ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar de ofício, mas se for ação penal privada, ele precisa sim, ele depende sim do requerimento da vítima. Se for uma ação penal pública condicionada à representação, ele precisa sim da manifestação de vontade da vítima ou do representante legal. Então, esse independentemente da modalidade de ação penal, está errada na nossa letra A, ok? Vamos para a letra B. A autoridade policial necessita de autorização judicial para determinar a realização de exame de corpo de delito. Errado, não precisa de autorização judicial. Está dentro das atribuições do delegado previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, também está dentro, ó, daqueles dispositivos que nós indicamos aqui. Letra C. Uma vez ordenado o arquivamento do inquérito policial,
não poderão as investigações ser retomadas pela autoridade policial, ainda que surjam novas provas. Temos 2 erros. Primeiro, o arquivamento não se dá pelo juiz. Nós mencionamos que o arquivamento se dá pelo Ministério Público, não é pelo juiz, né? E outro erro é dizer que as investigações não poderão ser retomadas, ainda que surjam novas provas. A gente tem aqui, no sentido contrário, o artigo 18 e vimos que o artigo 28 também é importante. Letra D de dado. O inquérito policial deverá, como regra, ser concluído no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, ou de 30 dias, se estiver solto, salvo hipóteses legais de prorrogação. Essa é a regra. Onde que está a regra? Artigo 10, tá bom? Então, a regra do prazo de conclusão do inquérito policial, a gente estuda o artigo 10. Mas, para além do artigo 10, nós temos em legislação especial, que vai estar no seu edital, né? A gente tem regra própria lá na lei de drogas, a gente tem regra própria na lei de crime contra a economia popular e saúde pública, a gente tem regra própria quanto à prisão temporária, né? Que se for uma prisão temporária por crime hediondo ou equiparado, esta investigação perdurará mais tempo do que o previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, por isso que ele fala, salvo hipóteses previstas na lei que permitem um prazo maior, que permitem uma prorrogação. Mas a regra é a previsão no artigo 10, que é exatamente a nossa letra D. E vamos ver o erro da letra E. A autoridade policial pode mandar arquivar o inquérito quando entender ausentes indícios suficientes de autoria. Vimos pelo artigo 17 que a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Falamos também aqui, do arquivamento do inquérito policial. Tá bom? Então, sobre inquérito, muita atenção, um dos artigos mais cobrados e importantes, e resolvemos aqui uma questão, letra D de dado. Vamos para o tema de ação penal. O que é importante nós estudarmos na parte de ação penal? O que a gente observa que tem sido cobrado bastante, né, na parte de ação penal, né? O que pode vir aí na nossa ação penal? Vamos ver? Então, olha só, quando a gente fala de ação penal, a gente tem a questão das espécies de ação penal. Então, por exemplo, né, ele pode te colocar uma situação e falar, olha, qual que é a espécie da ação penal aqui? É um estelionato nessas condições, ou então é um estelionato nessas outras condições. É um crime de lesão corporal leve na violência doméstica e familiar contra a mulher. É um crime de perseguição na violência doméstica e familiar contra a mulher. É um crime de ameaça na violência doméstica e familiar contra a mulher. É um crime de estupro de vulnerável. É um crime... Ele vai te colocar situações e indagar em alguma alternativa ou na questão completa se a vítima precisa representar ou não, se é ação penal privada, se é ação penal pública. Eles gostam muito de fazer isso na prova, né? Então, são questões que dialogam muito aqui com o direito penal, né? Vocês sabem que tivemos alteração no crime de ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi a Lei Antifeminicídio, a Lei 14.994, que é lá de outubro de 2024. Eu sei que você já está devidamente atualizado com esta lei. Temos ali regras próprias para lesão corporal leve, né? Temos ali súmulas importantes a respeito das espécies de ação penal, então isso cai bastante. Vou dar 2 exemplos aqui de súmulas. Nós temos a súmula 714 do STF, por exemplo, que é importantíssima. Nós temos a súmula 542 do STJ, que também é importantíssima. Outras coisas importantes sobre a ação penal: o direito de representação na ação penal pública condicionada à representação. Então, a gente tem alguns artigos importantes, como o artigo 24A, parágrafo 1º, o artigo 25, o artigo 38, o artigo 39, todos esses do Código de Processo Penal, tá? E quanto à retratação da representação na Lei Maria da Penha, o artigo 16 da Lei Maria da Penha, né? Então, todos esses falam sobre o direito de representação. E temos uma cobrança constante das bancas examinadoras, diferenciando determinados institutos.
o que é renúncia, o que é perdão, o que é decadência, o que é perempção. Então, são institutos que têm previsões legais dentro do Código de Processo Penal, mas são causas extintivas de punibilidade. Estão previstos no artigo 107 do Código Penal. Então, eles colocam lá quais são, o que significa renúncia, em que momento ela é oferecida, precisa de concordância, né? E o perdão, quais são as causas de perempção, o que significa a decadência? Então, ele vai brincando quanto a isso também nas provas, tá bom? Então, muito cuidado com a ação penal, apesar de não estar diretamente ligada à atuação do delegado de polícia, é um dos temas mais cobrados em direito processual penal por todas as bancas examinadoras, apareceu bastante nas provas de 2025, então pode aparecer aí na nossa prova também para delegado da Polícia Civil da Bahia. Vamos resolver uma questão sobre a ação penal também, para a gente se testar? Então, olha aqui o próximo slide. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. Letra A ação penal privada subsidiária da pública pode ser proposta imediatamente pelo ofendido desde que manifeste interesse, independentemente da caracterização de inércia pelo Ministério Público. Qual é o erro aqui, gente? A parte final, né? Nós temos as espécies de ação penal pública e as espécies de ação penal privada. Essa chamada ação penal privada subsidiária da pública tem que estar constatada a inércia, a omissão do Ministério Público. Então, é o contrário do que está na nossa letra A. Vamos para a letra B. O perdão do ofendido, por se tratar de ato unilateral, independe de aceitação do querelado. Peraí. O perdão é bilateral. Então, dentro das características desses institutos, a renúncia, que é um instituto pré-processual, né, antes do oferecimento da queixa, vai renunciar ao direito de queixa, a renúncia é unilateral. O perdão é bilateral, precisa da aceitação. Então, na letra B, ele está tentando te confundir na renúncia e no perdão. Tá? Então, cuidado. Letra C. A representação oferecida na ação penal pública condicionada é irretratável, produzindo efeitos definitivos desde o momento da sua apresentação à autoridade policial. Errada. A retratação da representação existe tanto no artigo 25 do Código de Processo Penal, quanto no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, existe a possibilidade de se retratar, de voltar atrás na representação que foi dada em um crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí as regras estão nesses dispositivos. Artigo 25 do Código de Processo Penal, artigo 16 da Lei Maria da Penha. Tá bom? Próximo, letra D de dado. O direito de oferecer queixa na ação penal privada decai em 6 meses, a contar da data da ocorrência do fato criminoso. Cuidado, a decadência, né? Falamos, tem que estudar o Instituto da Decadência, está previsto no artigo 38. O prazo decadencial para oferecer a queixa-crime na ação penal privada é de 6 meses, só que não é a contar da data do fato criminoso, e sim a contar do conhecimento da autoria. Então, é da data que a vítima sabe quem é o autor do crime. Ah, foi o fulano que me xingou. Porque eu posso ser xingada hoje, só que eu não sei quem foi. Eu recebi uma mensagem anônima. Então, eu fui vítima de uma injúria, mas eu não sei quem foi. Não é a partir de hoje que vai contar 6 meses da decadência. É a partir do momento que eu sei quem foi. Então, vamos supor que eu comuniquei esse fato para o delegado e ele conseguiu lá verificar pelos sistemas que o número pertence ao João de tal. Foi o João de tal que me xingou. A partir desse dia que eu conheço a autoria, que começa a contar os meus 6 meses para manifestar a minha vontade de ver o João de tal processado e oferecer queixa-crime contra ele, tá bom? E letra E, que vai ser a nossa resposta correta, por exclusão, a renúncia ao direito de queixa feita em relação a um dos autores do crime aproveita a todos os demais em virtude do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Essa previsão está no artigo 48 do Código de Processo Penal. Ainda tem isso. Dentro de ação penal,
nós temos princípios próprios da ação penal pública, como a obrigatoriedade, a indisponibilidade na ação penal pública, e na ação penal privada nós também temos princípios próprios, a conveniência e oportunidade, a disponibilidade e a indivisibilidade na ação penal privada. Tá? Então, até na parte de princípios, a gente tem essa diferença que pode ser cobrada em prova mesmo. Aqui a gente viu uma questão recente de 2025, cobrando o princípio da indivisibilidade na ação penal privada. Tá bom? Então, voltando à nossa questão de número 2, nós temos a letra E. Sobre prisão, nós já conversamos um pouquinho, né? Falei para você que o ponto mais importante são as atualizações legislativas, sem dúvida, né? Você tem que estudar de forma detalhada essas alterações que foram promovidas na parte de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, tá? Mas claro que aqui é onde a gente tem uma parte enorme a respeito da sua prova. Então, tudo de prisão em flagrante vai estar lá, né? Quais são as espécies de flagrante? Flagrante facultativo, flagrante obrigatório, flagrante próprio, impróprio, presumido, flagrante esperado, flagrante diferido, o flagrante ilegal, que é o forjado, o flagrante ilegal, que é o provocado. Tudo isso você tem que saber. A lavratura do auto de prisão em flagrante, o que é feito no auto de prisão em flagrante, as comunicações, a remessa do auto de prisão em flagrante, a realização da audiência de custódia, o que pode acontecer na audiência de custódia quando o juiz analisa o auto de prisão em flagrante lavrado pelo delegado de polícia. Tudo isso está aqui no capítulo de prisão em flagrante e você tem que dominar. O que mais que nós temos? Prisão preventiva, né? Então, claro, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício? Não. Quem são os legitimados? Quais os requisitos cautelares da prisão preventiva? Quais os pressupostos de admissibilidade? Quais as circunstâncias impeditivas? A revisão periódica da prisão preventiva? A fundamentação adequada da prisão preventiva? Tudo isso está vinculado, né? O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva. Tudo isso você tem que dominar também. Sobre a forma de cumprimento da prisão preventiva, lembra, pode ser no presídio ou pode ser no domicílio. Então, você também tem que estudar as hipóteses de prisão domiciliar, quando cabe, para quem que cabe, o que pode ser colocado na prisão domiciliar. Tudo isso também temos o capítulo do 317 até o 318b. Então, aqui também, prisão domiciliar. Temos lá na lei específica a prisão temporária, lá na lei 7960, né? Temos a parte de medidas cautelares diversas, né? Então aqui, geralmente, o que cobrava mais é fiança, porque fiança a gente tem muitos dispositivos legais, né? O que é a fiança? Para que serve a fiança? Quem fixa a fiança? Qual o valor da fiança? O que pode ser dado para pagamento da fiança? Né? O que é quebra da fiança, perda da fiança, cassação da fiança, reforço da fiança, restituição da fiança? Então, assim, a gente tem um monte de disposições falando sobre o Instituto da Fiança. Mas, claro, que agora, quais alterações promovidas? Com as alterações promovidas pela Lei 15.272 e 15.280, a gente tem aquela parte das medidas protetivas, né, que são medidas cautelares diversas da prisão. Então, talvez, né, a aposta maior aí é realmente nessa atualização legislativa, né? Você está aí na lei, nas duas leis aqui mencionadas, tá bom? Seguindo aqui, temos duas questõezinhas, tá? Vou deixar aqui para vocês fazerem, vou passar o gabarito, mas tentem fazer sozinhos, tá? A terceira, mistura prisão preventiva e prisão temporária, tá? E você tem que chegar e tem que entender o porquê que é a letra D de dado, tá? E a questão 4 fala sobre medidas cautelares, então vai ter a prisão preventiva, a prisão em flagrante, tanto o capítulo de prisão em flagrante quanto o capítulo de prisão preventiva sendo cobrados nessa questão, e também vai ser a letra D de dado. Então, você vai aí com a sua bagagem
de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, tentar aí resolver essas duas questões e verificar se conseguiu chegar a esse gabarito. Questão 3, letra D, questão 4, letra D também. E sobre os últimos 3 tópicos, como conversamos, né, pessoal, aqui dentro de provas, o que costuma cair bastante? Aquela parte de cadeia de custódia, né, aquela parte de exame de corpo de delito e perícias em geral, a parte de busca e apreensão, a parte na legislação específica de interceptação telefônica, só corrigindo aqui, de interceptação telefônica ou ambiental, tá? Então, esses 4 pontos costumam cair mais por quê? Porque está mais afeto à atividade do delegado, né? Então, o delegado vai determinar exame de corpo de delito, o delegado vai determinar perícias em geral, o delegado vai cumprir busca e apreensão, o delegado vai cumprir a ordem judicial de interceptação telefônica e ambiental. Então, geralmente isso daqui é muito cobrado. E cadeia de custódia porque veio com o pacote anticrime, apesar de já estarmos aí há muitos e muitos anos, porque é uma lei de 2019, mas cadeia de custódia também costuma ser muito cobrado. O que significa cadeia de custódia, as etapas da cadeia de custódia, o que significam as etapas da cadeia de custódia. Isso também costuma aparecer bastante para carreiras policiais, né? Então, esses 4 temas são muito cobrados. Claro que às vezes aparecem outras coisas, né? Às vezes aparece, por exemplo, na Polícia lá, Civil de Minas, apareceu confissão, né? Tinha uma questão falando sobre as provas produzidas ao longo do processo e perguntava o que o juiz ia decidir. Olha só, era uma prova para delegado. Então, assim, às vezes foge, né? Então, existem muitos meios de prova. Você estudar lá confissão, a vítima, prova testemunhal, que é um capítulo grande também, interrogatório, né? Então, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação também já caiu na prova de delegado, mas até aí tudo bem, porque o delegado pode fazer a acariação, tá lá no artigo 6º. Então, aqui são os 4 principais, só que dentro dos meios de prova, acaba que você tem que dominar bastante, porque uma hora ou outra vem esses outros meios não tão afetos à atividade do delegado, mas que costuma cair mais em prova também, tá bom? Jurisdição e competência, eu falei que o ponto mais importante é a jurisprudência, né? Então, por que jurisprudência? Você já reparou o tanto de julgado que a gente tem sobre competência? Ah, esse tema aqui é da Justiça Federal. Ah, não, esse tema aqui é da Justiça Estadual. Ah, isso daqui vai para a Justiça Eleitoral. Ah, o foro por prerrogativa de função, né? Então, a gente tem um monte de coisa. E um monte de súmula também. Muita súmula determinando competência. Então, você tem que dominar a Constituição Federal, que fala sobre competência, né? A gente tem lá a competência do STF, do STJ, a competência da Justiça Federal, tá tudo na Constituição. O foro por prerrogativa de função tá na Constituição Federal, né? Você tem que dominar o Código de Processo Penal, que tem uma parte de competência em razão do lugar, que é a competência territorial, a parte de conexão, a parte de continência, né? Tudo isso ali cai bem letra da lei no Código de Processo Penal. E para além disso, Constituição Federal e Código de Processo Penal, a gente tem um monte de julgados aí relevantes e informativos e um monte de súmula também, que vai estar tudo nos seus materiais, nas suas aulas que você for assistir, tá bom? E a parte de recurso, aí como eu mencionei, é um último tópico aí para você se preocupar, caso o examinador queira te surpreender, tá? E aí, na parte de recursos, a gente tem lá, né, os efeitos dos recursos. Então, o efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito translativo, efeito extensivo, efeito regressivo, tudo isso existe no Código de Processo Penal. O principal recurso que cai é o recurso em sentido estrito, então cuidado com ele, né, no artigo 581 e seguinte, que cai muito também, artigo 593 e seguintes,
mas a gente tem outros recursos que às vezes aparecem. No processo penal a gente tem carta testemunhável, a gente tem embargos de declaração, a gente tem agravo em execução, a gente tem embargos infringentes e de nulidade, e nisso eu estou falando só da legislação, da lei, estrito senso. Estou falando do Código de Processo Penal e do agravo em execução previsto na Lei de Execução Penal. Mas lembra que em matéria criminal a gente também tem os recursos com previsão constitucional, né? O recurso ordinário constitucional, o recurso especial, o recurso extraordinário, que você estuda no direito constitucional. Mas aqui dentro, perdão, das questões de direito processual penal, geralmente vão cair os recursos previstos no Código de Processo Penal, né? Então, geralmente fica ali recurso de sentido estrito, apelação, que são os mais cobrados nas provas. Tá bom, pessoal? Então é isso, meu tempo acabou. Vou aqui encerrar com vocês. A gente se encontra em outras aulas no seu estudo aí para a Polícia Civil da Bahia, sejam aulas de Direito Processual Penal ou Legislação Especial comigo, tá bom? Bons estudos para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição também. Até uma próxima aula e tchau, tchau.